Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Zweig, volume 3, Eletromagnetismo, um curso de Física Básica. Quarta edição, nós vamos resolver aí a questão de número 5 do capítulo 2. Este capítulo trata sobre lei de Coulomb, tá? Nós vamos ler o problema e em seguida resolvê-lo, tá? Então, o problema diz o seguinte aqui. Problema 5. Duas esferinhas idênticas de massa mzinho, estão carregadas com cargas iguais Qzinho e suspensas por fios isolantes de comprimento L. O ângulo de abertura resultante é 2θ. Mostre, na letra A, mostra essa relação, tá? Que é dada aqui, né, na imagem. E na letra B, se M for 1 grama, L 20 centímetros e o ângulo de 30 graus, qual é o valor de Q? Tá? Então, essa relação aqui, você pode determinar, por exemplo, o valor da carga com um experimento desse tipo no laboratório, né? Um valor aproximado. Então, vamos ver como é que nós podemos resolver esse problema, tá? Então, eu vou aqui colocar a sua solução e em seguida discutir os resultados, tá? Então, tá aqui, né, a mesma figura, tá? Comprimento L, massa igual, né, e carga também. Ângulo de 2θ. Então, para você resolver esse problema, você vai ter que usar o diagrama de corpo livre, né? Que é em seguida aplicar as leis de Newton sobre ou a massa da direita ou da esquerda, tá? Então, eu coloco aqui o sistema de eixos coordenados cartesianos x e y no plano. Ao longo do fio, né? Você tem a tração que atua na massa mzinho, né? Eu chamei de T maiúsculo. Se tem massa, tem um campo gravitacional puxando a bolinha para baixo, eu chamo de força-peso aqui, ó, orientada. E essas, como são cargas iguais, você tem uma força repulsiva de origem elétrica entre essas duas cargas. Então ela está apontando na direção que une elas, só que no sentido para fora, né? Repulsão. Então está aqui a força elétrica. E se esse ângulo aqui é 2θ, né? Esse triângulo retângulo, você tem somente a metade desse ângulo. Ou seja, se é 2θ, esse ângulo do triângulo retângulo aqui da direita ou da esquerda tem ângulo θ. Esse ângulo θ aqui é idêntico a essa abertura, se você traçar o sistema de coordenadas x, y aqui, centrado nessa massa e nessa carga. Perfeito? Está aqui o ângulo θ. Bem, eu coloquei uma distância dzinho entre as duas cargas, é uma variável nova, mas lembra-se, quando você coloca uma variável nova, ao final você pode retirar essa variável que você colocou no problema e reescrevê-la em termos das variáveis que foram dadas no problema, perfeito? Então, para aplicar a lei de Newton, né, no diagrama de corpo livre é muito simples, você vai aplicar a lei de Newton para o eixo Y e depois para o eixo X. Para o eixo Y, você tem uma lei de Newton desse tipo, para massa constante, e para o eixo X e Y e X são idênticas, é a mesma lei, né? Só muda os eixos X e Y. Então, para o eixo Y, você tem a T cosseno θ, né, que é uma componente da tração, já que a tração está oblíqua em relação ao sistema de coordenadas, então você projeta ela, né, ao longo do eixo Y, você chama de TY é T cosseno θ, está aqui, menos a força peso que está para baixo, né, de acordo com a minha referência, perfeito? Igual a massa de aceleração. Se o corpo está em equilíbrio, então a aceleração dele é zero. Então você iguala a tração, massa vezes a gravidade, dividida pelo cosseno. Está aqui a relação 1. Já para a relação que você pode obter, você pode aplicar a mesma lei de Newton para o eixo X. Então, para o eixo X, você tem a força elétrica aqui positiva, força colombiana, igual, né, na verdade é menos, né, vai dar a mesma ideia aqui, menos a componente da tração de frente para o ângulo, que é Tx. Tx é T seno θ, igual a massa de aceleração. O sistema está em equilíbrio, a aceleração é zero, logo a força elétrica é igual a Tx, é igual a T seno θ. E quem é a tração é essa relação de cima, você pode substituir aqui. Você vai encontrar mg, seno sobre cosseno é a relação trigonométrica chamada de tangente do ângulo, né, tangente de θ. Perfeito? E aí, você tem aqui o que é a força elétrica, é 1 sobre 4π, né, no vácuo, se você considerar o sistema no vácuo, 1 sobre 4π ε0, é o produto das cargas, Q com Q da Q quadrado, dividido pela distância, a distância é D ao quadrado, isso é o módulo da força elétrica. Aqui repete o termo da direita, e aí você pode encontrar aqui uma relação para esse D, né?
Então, se você pegar esse triângulo retângulo aqui, o da direita, né, ângulo θ, comprimento L, hipotenusa, e essa distância é D sobre 2. Se você usar a relação de seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, fica D sobre 2 sobre L, e aí depois de uma certa álgebra, aplicar o produto dos meios igual dos extremos, você encontra que D é L, 2 vezes L seno de θ. Então, no lugar do D, você coloca 2L seno de θ. Então, D ao quadrado vai dar 4L quadrado seno de θ. Está aqui, ó. Você vai agrupar o produto dos meios igual dos extremos, né? Fazer a relação aqui. E você encontra para o item A a relação que é pedida para você mostrar no livro, o texto, né? No Moisés, que é essa aqui, Q quadrado cosseno de θ é igual 16 ε0 L quadrado mg seno ao cubo de θ. Já o item B é para determinar o valor da carga. Então, para você determinar o valor da carga, é só isolar. Você passa o cosseno que está multiplicando por outro lado dividindo, e o quadrado vai para o outro lado na forma de raiz. 16, raiz de 16 é 4, L quadrado é L. Aqui vai dar um seno quadrado. Você fragmenta aqui esse termo em seno quadrado vezes seno, que dá seno ao cubo. Seno quadrado, o raiz quadrada de seno quadrado é seno de θ. E fica lá dentro o termo que sobrou, raiz quadrada. Lembra que πε0, se você não conhece o valor da permissividade elétrica do vácuo, o que você pode fazer? Lembra que o K, que é a constante eletrostática, é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado no SI. Tá? Então, K é 1 sobre 4 πε0. Então, você pode isolar o πε0 e multiplicar aqui 4 vezes esse valor de K. Então, πε0 você pode substituir 1 sobre 4K. Então, quando você substituir aqui, você tira a raiz quadrada de 4 é 2. 4 dividido por 2 vai dar um fator de 2 em cima. E vai ter um K embaixo. Então, você elimina πε0, fica só com o fator de K, que é conhecido, né, na literatura bastante aí, desde o ensino médio. Então, você vai substituir para esse caso aí os valores que foram dados, né? Da massa, 1 grama, converte para SI, quilograma, divide por 1000. G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, θ, 30 graus, L, 20 centímetros. Convertendo para metros, é dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2, né? E aí, quando você pega todos esses valores e mais esse πε0 que já foi substituído aqui dentro, você encontra o valor da carga para essa situação, né? Para esse problema. O valor da carga encontrada é 1,6 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ou se preferir, 1,6, 10 a menos 6 é o prefixo, né? Que você chama de microcoulomb. Então, em microcoulomb, 1,6 microcoulomb é o resultado deste problema. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!